Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Airo e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Nádia, fixe este nome, é uma mãe cristã egípcia que viu o seu filho ser executado, assim como mais de 2 dezenas de familiares e amigos, quando viajavam, quando peregrinavam para um mosteiro na região de Minia. Foi há um ano. Hoje vamos conhecer a sua história, assim como vamos assistir também à primeira parte de uma grande entrevista com Mariam Ibrahim, uma mãe sudanesa cristã condenada à morte no seu país. Uma morte que só não aconteceu porque houve uma enorme campanha internacional pela sua libertação. Uma campanha em que a Fundação AES participou também ativamente. 2 mulheres, 2 histórias, 2 razões para ficar aí na nossa companhia. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Isto é a Fundação AES. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. A primeira notícia de hoje leva-nos até à República Centro-Africana, um país que está no centro das preocupações da Fundação AES, até porque a escalada da violência que se tem verificado está a agravar a profunda crise humanitária que se vive nesta região e a fazer disparar até o número de deslocados internos. Ainda na semana passada, uma patrulha militar portuguesa foi atacada por elementos armados, tendo havido até troca de tiros na localidade de Bambari, situada a cerca de 400 km da capital. Este episódio concreto vem reforçar a constatação da coordenadora humanitária da ONU neste país africano, Najat Rochi, que tem vindo a alertar a comunidade internacional para a dimensão da tragédia que está a afetar as populações em geral, mas muito particularmente, Catarina, as crianças. É verdade, portanto, a coordenadora humanitária das Nações Unidas referiu-se à situação que se vive na República Centro-Africana, num encontro com jornalistas que teve em Genebra, na Suíça, e ela disse-lhes que fica sempre de coração partido quando alguma criança lhe diz que tem fome. Crianças com fome na República Centro-Africana. E a tendência, diz esta responsável da ONU, não é nada animadora. Sim, de facto, a situação não é animadora e é muito complexa e delicada até, pois no espaço de um ano registrou-se um aumento de cerca de 70% dos deslocados internos, e o que se traduz isto em milhares de crianças, não é? Em milhares de famílias, em milhares de pessoas que não têm acesso nem à alimentação, nem à segurança e que estão, de facto, muito necessitadas de ajuda. As Nações Unidas calculam ser necessários cerca de 440 milhões de euros para se fazer face às medidas de emergência humanitária para este país africano, mas apenas 20% deste montante foi financiado até agora. Em muitos casos, a única ajuda que estas populações recebem vem da Igreja local. O país está mergulhado desde há vários anos em confrontos violentos entre grupos extremistas muçulmanos, os Seleka, e outros grupos de autodefesa, os Anti-Balaka. Só no passado mês de maio, pelo menos 70 pessoas morreram na capital, Bangui. Vamos agora ao encontro de um sacerdote, é o padre Guicharli Mamadoyan. Ele vai explicar-nos, melhor do que ninguém, o que significa esta violência terrível que se abateu sobre o seu país. Ele vai levar-nos até à paróquia de Saint Michel, em Bangui. Je suis l'abbé Guicharli Mamundayen, curé de la paroisse Saint-Michel, prêtre de l'archidiocèse de Bangui, dans la République centrafricaine. C'était une paroisse très vivante, très dynamique. 947 groupes de prière, jardin d'enfants, l'école primaire, le collège. Les musulmans venaient là pour prendre cours. Il n'y avait pas de distinction de religion. Il y avait une certaine harmonie. Un jour, je me suis rendu à la cathédrale pour ma réunion. 30 minutes après, les musulmans commençaient par tuer à côté de la paroisse. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Oh, ils ont tué beaucoup de gens déjà. Le catéchiste et son épouse, avec ses 3 enfants, ils ont été égorgés. C'est des gens qui se connaissaient avant. Ils sont encore revenus maintenant pour brûler ces maisons. Incendier l'école qui les a formés, incendier l'église, incendier tout ce qu'il y avait sur la construction de l'église.
Nous avions tout perdu, mais nous n'avions pas perdu le Christ. La croix qui était en bois aussi était brûlée, mais le tabernacle n'avait pas été touché par le feu. Le Christ avait été préservé. Et pour moi, c'est le grand miracle qu'il y a eu. C'est le centre de ma vie, c'est le centre de ma foi. C'est notre espérance. Je remercie le Seigneur et je crois qu'un jour viendra où tout sera reconstruit. Agora vamos até à China, pois a Comissão de Justiça e Paz de Hong Kong pediu ao governo de Pequim para libertar um bispo fiel ao Papa, que pertence à chamada Igreja Clandestina. Trata-se, Catarina, do bispo Cuitai. Precisamente, Paulo, é o bispo Cuitai, da diocese de Xuanhua, situado na província de Hebei, cujo paradeiro é desconhecido já desde o passado mês de abril. Segundo a Comissão de Justiça e Paz, portanto, numa declaração que emitiu a semana passada, invoca a necessidade do prelado de receber assistência médica e, como sabemos, este bispo pertence à Igreja Clandestina, como o Paulo disse, não é? A Igreja Clandestina, portanto, fiel ao Papa. A Comissão de Justiça e Paz de Hong Kong salienta nessa declaração o percurso de Dom Cuitai como alguém que tem defendido a liberdade de culto e de crença, rejeitando a política religiosa chinesa, assim como a Associação Católica Patriótica, que é tutelada pelo governo de Pequim. Ao que tudo indica, este prelado já estava na mira das autoridades chinesas, Catarina, há algum tempo. Sim, Paulo, de facto, algumas notícias divulgadas dizem que já estava na mira das autoridades já desde, pelo menos, 1993. E tendo sido repetidamente, desde então, sujeito a detenções, a prisão domiciliar ou enviado para campos de trabalhos forçados por causa da sua atividade religiosa, claro. Além do bispo Cui, a Comissão de Justiça e Paz de Hong Kong pede ainda a libertação de outros clérigos, nomeadamente o bispo Su e o padre Liu Hongyang de Baoding. Falámos da China a propósito do apelo da Comissão de Justiça e Paz de Hong Kong para a libertação de um bispo que pertence à chamada Igreja Clandestina, fiel ao Papa e ao Vaticano. China que continua a ser um dos países que, segundo o relatório da Comissão para a Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos, fazem parte da lista de Estados ou territórios de especial preocupação por causa, precisamente, das violações à liberdade religiosa. Já iremos detalhar um pouco esse relatório, mas antes vamos a uma notícia muito relevante. O anúncio pelo secretário de Estado Mike Pompeo de que os Estados Unidos vão promover uma reunião internacional ao mais alto nível, Catarina, sobre a liberdade religiosa no mundo. É verdade, e esta reunião inédita será nos próximos dias 25 e 26 de julho, em Washington, e vai juntar diversos diplomatas de vários países que, tal como os Estados Unidos, defendem que a liberdade religiosa é um direito fundamental do homem. Foi o próprio secretário de Estado quem fez o anúncio desta cimeira durante o lançamento, na semana passada, do relatório da Comissão para a Liberdade Religiosa Internacional de 2018. Vamos ver. O mundo deu passos importantes, mas ainda temos muito trabalho a fazer. A esse respeito, tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos sediarão a primeira reunião ministerial para o avanço da liberdade religiosa no Departamento de Estado, a 25 e 26 de julho deste ano. Será um prazer receber os representantes de governos afins, bem como os representantes de organizações internacionais, comunidades religiosas e sociedade civil, para reafirmar o nosso compromisso com a liberdade religiosa como um direito humano universal. Espera-se que esta ministerial abra novos caminhos. Não será apenas um grupo de discussão, será sobre a ação. Esperamos identificar maneiras concretas de fazer frente à perseguição e garantir maior respeito pela liberdade religiosa para todos. O ministerial também será meu primeiro evento organizado como secretário de Estado, e isto não foi por acaso. A liberdade religiosa é de facto um direito humano universal pelo qual eu vou lutar, um direito pelo qual a nossa equipa no Departamento continuará a lutar e um direito que eu sei que o Presidente Trump continuará a lutar. Os Estados Unidos não ficarão nos bastidores. Entraremos no palco e posicionaremos em solidariedade com todos os indivíduos que buscam desfrutar dos seus direitos humanos mais fundamentais. Foi Mike Pompeo a anunciar essa reunião ao mais alto nível, em Washington, em que a questão da liberdade religiosa no mundo será o único tema em agenda.
O secretário de Estado, que corresponde ao nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, fez este anúncio no dia em que se conheceu o tal relatório da Comissão para a Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos sobre o ano de 2017. Nesse documento avaliou-se o estado da liberdade religiosa em 200 países e territórios em todo o mundo durante o ano passado. E a principal conclusão, Catarina, é que essas condições pioraram. Exatamente, Paulo. A principal conclusão é essa mesmo, não é? Que as condições pioraram e que entre os abusos registados há casos de genocídio, há casos de escravidão, de violação, de prisão, de deslocamento forçado de populações, de conversões forçadas, destruição de propriedades e até a proibição de educação religiosa para as crianças. Tal como referimos há pouco em relação à China, esta Comissão recomendou que outros 15 países, portanto no total são 16 países, fossem reconhecidos pelo Departamento de Estado como países de especial preocupação. O que significa que participaram ou toleraram violações sobre a liberdade religiosa sistemáticas, contínuas e atrozes. Mas qual pode ser a consequência prática para um país, Catarina, estar incluído nesta lista? Bom, Paulo, uma das consequências que pode acontecer a estes países que estão incluídos nesta lista é, por exemplo, os Estados Unidos promoverem sanções económicas, comerciais, com esses mesmos países. Estamos a falar no relatório da Comissão para a Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos e a avaliação que foi feita sobre o que se passou no mundo no ano de 2017. Já sabemos que há 16 países de especial preocupação e já conhecemos um, que é a China. Mas quais são os outros, Catarina? Bom, Paulo, além da China, os países de especial atenção por parte desta Comissão dos Estados Unidos são, e tenho aqui a lista comigo para não me esquecer de nenhum, são a Birmânia, são a Eritreia, o Irão, a Coreia do Norte, a Arábia Saudita, o Sudão, o Tajiquistão, o Turcomenistão, o Uzbequistão, Paquistão, a Rússia, a Síria, a Nigéria, o Vietnã e a República Centro-Africana. Além desses 16 países, a Comissão elencou ainda outros 12 países com um nível secundário, portanto, menos grave de violação da liberdade religiosa. Exatamente, e esses países, Paulo, são o Afeganistão, o Azerbaijão, o Bahrein, a Cuba, Egito, Índia, Indonésia, Iraque, Cazaquistão, Laos, Malásia e Turquia. Moçambique não faz parte desta listagem de países onde, segundo esta Comissão dos Estados Unidos, houve atropelos graves à liberdade religiosa. No entanto, em Moçambique, nos últimos tempos, têm ocorrido alguns ataques, especialmente no norte do país, por grupos armados ligados a radicais islâmicos. Ataques ficaram marcados, Catarina, por uma violência extrema. Sim, uma violência extrema que até levou a que fossem classificados como ataques bárbaros, não é? E num deles, 10 pessoas, incluindo mulheres e 2 crianças, foram decapitadas por membros de grupos que, tal como o Paulo disse, pensa-se que estejam ligados a grupos radicais islâmicos. E segundo a televisão estatal moçambicana, este primeiro ataque ocorreu, portanto, no sábado, dia 26 de maio, na povoação de Olumbi, situada a cerca de 45 quilómetros da Vila de Palma, a sede de distrito. O mais recente foi já esta semana, Paulo, portanto, na madrugada de terça-feira, foi na aldeia de Naúnde, na província de Cabo Delgado, e desta vez 7 pessoas foram mortas e mais de 160 casas foram queimadas. Já em outubro do ano passado, um grupo de homens armados atacou a localidade de Mocímboa da Praia, deixando um rastro de morte e de destruição. Só ao fim de alguns dias é que as autoridades moçambicanas conseguiram recuperar até o controle da região. Os nossos colegas da Voice of America estiveram no local e falaram com alguns dos habitantes de Mocímboa da Praia. Este monte de entulho em Mocímboa da Praia, no extremo norte de Moçambique, já foi uma mesquita. Mas o local foi demolido pelo governo depois de um ataque em outubro, atribuído a um grupo de jovens que alegadamente frequentavam o local. Cerca de 30 deles invadiram um posto policial e uma guarnição do exército. 2 policiais foram mortos e cerca de 14 jovens foram atingidos. Aquele estava como nós, estava a rezar como nós, então basta ouvir esses coisas, cassetes, esses discos de gozo de Somália, aí mesmo que começaram a crescer Al-Shabaab. Até outubro do ano passado, Moçambique não aparecia no mapa de ameaças jihadistas. Mas o alegado ataque de outubro, o primeiro do tipo no país, gerou uma onda de medo. Desde então, essa região do norte enfrenta ameaças jihadistas. Muita gente foram enganados por assim e eles tiveram ao campo. Levaram muito tempo a fazer isso e nós, no princípio mesmo, tivemos conhecimento
O aparente ataque provocou uma reação entre os moçambicanos. Autoridades dizem que não há ligação com militantes Al-Shabaab da Somália ou qualquer outro grupo jihadista. Mas descobriu-se que diversos jovens, entre os que promoveram o ataque, visitavam regularmente a Tanzânia, o Sudão e a Somália, onde teriam alegadamente se radicalizado. Ela tinha de correr, mesmo a correr. Depois ela própria tiraram um tiro, 2 tiros. Primeira, o mesmo tiro me passou, mas eu vi a passar o tiro. Muitos jovens nesta região atingida pela pobreza teriam sido radicalizados por extremistas islâmicos que proíbem seus seguidores de votar ou mandar seus filhos para a escola e os incentivam a lutar contra o Estado. Pelo menos 300 pessoas foram presas após o ataque e várias mesquitas foram fechadas. Bloqueios continuam em vigor nas regiões vizinhas, onde acredita-se que alguns dos responsáveis pelo ataque estejam escondidos, e os residentes dizem que os ataques e sequestros continuam. As autoridades tentam tranquilizar os moradores de que a ameaça diminuiu e dizem que não tem registro de sequestros. Mas para os residentes dessa região, a ameaça ainda permanece, pelo menos até que todos os atacantes estejam atrás das grades. O que restou da mesquita fica no meio de um labirinto de becos em Mocimboa da Praia, uma cidade portuária no extremo norte de Moçambique. Mulheres com véus apressam-se a passar pelo antigo local de culto, que agora está reduzido a escombros. Mariam Ibrahim. O nome diz-lhe seguramente alguma coisa. Mariam é uma mulher cristã sudanesa que viveu uma história terrível e extraordinária ao mesmo tempo. Ela hoje vive nos Estados Unidos, mas a sua vida esteve em risco. Grávida de 8 meses, foi acusada de apostasia e adultério. No entanto, tudo na acusação era mentira, mas mesmo assim foi condenada à morte. Antes de ser enforcada, teria ainda de ser chicoteada uma centena de vezes. Uma enorme campanha internacional que envolveu também a Fundação AIS permitiu a sua libertação. Agora ela foi entrevistada pelo jornalista Julie Bitchnell, do World Watch Monitor. Vamos ver a primeira parte deste trabalho, onde Mariam começa por falar de si como cristã. Sei que sou cristã e tenho uma fé forte. Disse, ok, se eu morrer, melhor, pois por aquilo que sei do Islão, não posso consentir em mudar toda a minha vida, a minha família. O que é que os meus filhos diriam quando crescessem e soubessem o que eu lhes fiz? Porque no Islão não há hipóteses. Se a nossa mãe e o nosso pai são muçulmanos, temos de crescer como muçulmanos. Eu disse, isto diz respeito aos meus filhos. Disse, se eu morrer, irei assegurar que aos meus filhos terão um futuro melhor com o pai. É melhor crescer nessa situação do que com a lei islâmica e tudo isso. A minha filha, então, teria os mesmos problemas quando crescesse e se parte da sua família fosse cristã. Mesmo na família do meu marido, Daniel, uns são cristãos e outros muçulmanos e vivemos em paz. Mas aqui trata-se do sistema, da lei que temos. Cresceu com uma mãe ortodoxa etíope e um pai muçulmano. Isso, tecnicamente, conforme a lei Sharia do Sudão, faz de si uma muçulmana. Mas argumentou que foi a sua mãe que a criou e que é cristã. Foi difícil o fato de se tratar de um caso tão invulgar? Eu nasci num campo de refugiados. Foi a minha mãe que se instalou no campo de refugiados e o meu pai trabalhava como motorista de caminhão, levando as pessoas do campo de refugiados para a cidade. Algumas pessoas trabalhavam no mercado e a minha mãe era uma delas. A minha mãe era muito bonita. O meu pai apaixonou-se por ela, casaram e não tiveram problemas porque ela era mulher. Mas uma mulher muçulmana não pode casar-se com um cristão. Assim, não tiveram problemas quando se casaram, mas ele tentava convencê-la a aceitar o Islão. E este foi um dos problemas que tiveram na sua vida, acabando por se divorciar. E que idade tinha quando eles se divorciaram? 6 anos. Depois, mudamos-nos para a grande cidade, para Gedaref. E formou-se em medicina? Sim, mas não exerci. Casei-me e queria ter uma família.
Depois da morte da minha mãe, até um dos padres da minha igreja me apoiou, porque eu queria ser religiosa. Mas quando conheci o Daniel... Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista? Na próxima semana vamos ver a resposta de Miriam Ibrahim. Nos últimos 2 programas demos conta aqui do anúncio pelo Papa Francisco da criação de 14 novos cardeais. Um deles é Dom Joseph Qutz, arcebispo de Karachi, no Paquistão, e podemos dizê-lo, um grande amigo da Fundação AIS. Dom Joseph Qutz já esteve até em Portugal por 2 vezes. A primeira visita ocorreu em 2005 para o lançamento do relatório da AIS sobre a liberdade religiosa e 10 anos mais tarde, em junho de 2015, participou, entre outras iniciativas, em Guimarães, na Ronda da Lapinha. Nessa segunda visita gravámos uma pequena entrevista com ele, que vamos ver daqui a pouco. Mas antes disso, Catarina, e para situar os nossos telespectadores sobre o Paquistão, dizer que a Igreja neste país enfrenta sérias dificuldades, os cristãos são perseguidos e no cerne de tudo isto está a questão da lei da blasfémia. Exatamente, Paulo, e não nos podemos esquecer aqui do caso, o famoso caso da Asia Bibi, não é? O rosto de uma mulher, que é o rosto, não é, desta lei da blasfémia, uma mulher, uma mãe de 5 filhos, que está presa exatamente por ter bebido um copo de água de um poço. E nós estamos aqui a falar de Dom Joseph Qutz, que tem sido, de facto, um dos rostos da Igreja que tem denunciado esta lei e que tem ajudado e procurado ajudar na promoção da comunidade cristã no Paquistão. O trabalho do Dom Joseph Qutz é extremamente importante nestes tempos que estamos a viver, porque há, de facto, uma tendência também no Paquistão do crescimento de grupos extremistas, não é, que querem que o país se torne uma república islâmica e que tenha um Estado puramente islâmico. Não é? Obrigado, Catarina. Vamos então ver essa entrevista, essa pequena entrevista que fizemos há 3 anos com Dom Joseph Qutz. You have already been in Portugal. Now you visit Fatima. You give conferences, interviews, and for newspapers and radios. What are the results of this second visit to our country? As I said, the very first experience was beautiful. I went to Fatima, and that same evening, I joined in the rosary and the candlelight procession. It was a very peaceful and a very nice experience. And the next day, in Guimarães, also to see the faith of the people. It was a very hot day, and in mid-afternoon, how the people were carrying the statue of Our Lady and praying, and then praying for all the persecuted Christians afterwards. It is something I will go back and share with my people as much as I can. Okay. You came to Portugal by invitation of Fundação AIS. How do you describe the work of Aid to Church in Need regarding Pakistan? Aid to the Church in Need has been a very good benefactor since many years, in different ways. Whenever we want to build a new church, and you know, our people live scattered about, sometimes it's even a small chapel, but people want a church. So building churches, building chapels, convents, helping with the formation of priests, because it is expensive, seminary training, even different other pastoral needs, publications of books for catechism, hymn books, translation of the Bible. In many ways, Church in Need has been helping us for many years. Yes. What does the Church in Pakistan expect now from the Portuguese benefactors of the Aid to Church in Need? Well, it's not directly from the Portuguese benefactors, because as far as I know, you know, it all goes together. And then when we have a project, we apply. And generally, the response from Church in Need is very good and very generous. So whatever Portugal contributes reaches us in a different way. And your prayers also, which I have seen now in these days, that is also a great encouragement for us to know that we are not alone. There are the people praying for us, people who are concerned for us, people who want to help us. So I would like to thank Aid to the Church in Need for all that they are doing for Pakistan and for suffering Christians all over the world.
26 de maio de 2017. Fez agora um ano. 2 autocarros, cheios de peregrinos, adultos e crianças, dirigiam-se através do deserto para o mosteiro de São Samuel, em Minia, no sul do Egito. De súbito surgem alguns veículos e os autocarros são bloqueados. E muitos daqueles cristãos, daqueles peregrinos, estavam a viver os últimos instantes das suas vidas. Esta é a história da semana que a Pilar Rocha nos vai contar já de seguida. É também a história de uma mãe, Nádia, que recorda com orgulho como o seu filho preferiu ser assassinado a renegar a sua fé. 2 autocarros repletos de peregrinos dirigiam-se através de uma estrada no meio do deserto para o mosteiro de São Samuel, em Minia, no Egito. Os 2 autocarros foram bloqueados por diversos veículos de onde saíram homens armados. A princípio, os peregrinos julgaram que se tratava de uma operação de rotina do exército. A viagem estava a correr bem, sem sobressaltos. Dali a pouco estariam todos no mosteiro, onde iriam celebrar a festa da Ascensão. Era o dia 26 de maio de 2017. Fez agora precisamente um ano. No entanto, depressa perceberam que aqueles homens armados não eram soldados, nem estavam ali para os defender, mas sim para atacar. Aos gritos, entraram nos veículos e obrigaram todos os passageiros a sair. Nádia, o seu filho Ani, a filha Zoraida e o genro Samet. E todos os outros, mais de 50 pessoas, mais de 50 cristãos. Com eles ia também o neto de Nádia, de apenas 3 anos de idade. Foram momentos de caos absoluto. Debaixo da ameaça das armas, os terroristas obrigaram os homens a deitarem-se no chão. Depois, ordenaram-lhes que renunciassem ao cristianismo, que se convertessem ao Islão. O primeiro, a quem apontaram metralhadora à cabeça, foi Samet, o genro de Nádia. Ele foi o primeiro a ser martirizado. Samet levantou um braço, arregaçou a manga e mostrou a cruz tatuada no pulso. Nádia recorda todos estes pormenores como se estivesse a viver tudo de novo, como se estivesse a escutar de novo as palavras do seu genro. Não, não o farei. Foram as suas últimas palavras. Mataram-no logo a tiro. Samet foi apenas o primeiro. A todos os outros homens foi colocada a mesma questão. Um a um, todos foram interrogados. Um a um, todos deram a mesma resposta. Também Ani, o filho de Nádia. Nádia estava um pouco afastada, mas viu os terroristas aproximarem-se do seu filho e viu também erguer o pulso, a mostrar a cruz tatuada e ouviu as suas últimas palavras. Não. Sou cristão. O estrondo dos tiros, o corpo do seu filho esfacelado pelas balas, o sangue atingir a areia quente do deserto. Impotente, Nádia viu tudo. Assistiu a tudo. Depois de terem morto todos os homens, os terroristas viraram-se para as mulheres, gritando insultos e exigindo as suas joias. Um deles aproximou-se de Nádia também para a matar. Disparou 3 vezes. Queria acertar-me no coração, mas deu-me 3 tiros no braço. Nádia desmaiou. A hemorragia era imensa. O terrorista deixou-a, julgando-a morta. O que se passou a seguir foi-lhe já contado pela filha, Zoraida. O aparecimento de uma carrinha cheia de operários que passava por aquela estrada no meio do deserto evitou que a matança prosseguisse. Os terroristas decidiram que ali já não tinham muito mais a fazer e foram atrás deles. As autoridades demoraram uma eternidade a chegar ao local. Pelo chão estavam 28 mortos, incluindo 2 crianças e 25 feridos. Nádia só voltou a recuperar os sentidos já no hospital. Foi há 1 ano. O tempo parou para Nádia. Uma das paredes da sua casa é um memorial. Está repleta de fotos. Uma delas é uma selfie. Ela e o filho estão a sorrir. A foto foi tirada instantes antes dos terroristas terem aparecido. Apesar do luto carregado, apesar das lágrimas, apesar da tristeza de ter perdido o seu filho, Nádia sente orgulho na certeza que ele revelou quando ergueu o pulso, mostrou a cruz tatuada e esperou que a primeira bala lhe acertasse no coração. As balas mataram o filho, o genro e os amigos em pleno deserto. Foi há 1 ano. Hoje Nádia diz que nenhuma daquelas mortes foi em vão. Nenhuma. Não temos medo, garante Nádia, que se apresenta agora como sendo uma mãe de 6 filhos, um dos quais está no céu. A história de Nádia, a história destes cristãos assassinados quando
se dirigiam em peregrinação para um mosteiro em Minya, levanta-nos uma questão. Mas que país é este? Que país é o Egito? Para percebermos melhor o que aconteceu a este grupo de cristãos no ano passado, para compreendermos melhor por que razão foram atacados e mortos, é preciso recuar no tempo. Proponho por isso que veja com atenção a primeira parte de um documentário, de um grande documentário produzido pela Fundação AES, precisamente sobre o Egito. O Egito não são apenas pirâmides e praias cheias de sol. É também um país onde os interesses económicos e políticos das grandes potências se entrelaçam. A revolta popular de Primavera Árabe na Praça Tahrir, no Cairo, em janeiro de 2011, lançou o país em direção a um futuro incerto, cada vez mais polarizado entre islâmicos e forças seculares. A República Árabe do Egito é o país mais povoado do Médio Oriente, com cerca de 84 milhões de habitantes, dos quais 87% são muçulmanos e 12% cristãos coptas. A população está muito próxima dos centros urbanos, concentrando-se ao longo do rio Nilo e Delta e perto do Canal do Suez. Cerca de 60% dos habitantes do Egito são fellahin, ou agricultores, que têm uma vida humilde e habitam em casas simples de tijolo. A posição estratégica do Egito confere-lhe poder sobre o Canal do Suez, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. 1/10 da oferta mundial de petróleo passa ao longo desta via fluvial todos os anos. A economia egípcia, para além da receita proveniente do Canal do Suez, do petróleo e da agricultura, depende em grande parte do turismo. Todos os anos, até 10 milhões de pessoas visitam os belos locais históricos e as praias. No entanto, os anos de turbulência interna dificultaram consideravelmente o crescimento, resultando no aumento do desemprego, da inflação e das perdas económicas. As raízes da civilização egípcia remontam a 4 milénios antes de Cristo. Este território assistiu ao governo de dinastias de faraós, de reis helenísticos, de césares romanos e imperadores bizantinos. A conquista árabe no século VII apresentou o Egito ao Islão, uma cultura à qual pertence até aos dias de hoje. Agora vamos para a Síria, vamos para Cara, vamos para o mosteiro de São Tiago Mutilado, onde vive a irmã Miri. Que história nos vai contar hoje esta jovem religiosa portuguesa? Apesar da Síria ser ainda um país em guerra, os combates perderam já muita intensidade. E ali, no mosteiro, em Cara, as irmãs decidiram abrir as portas, transformando aquele espaço, o mosteiro é muito grande, em campos de férias para jovens que praticamente não sabem o que é viver em paz. Como a irmã Miri nos vai contar já de seguida, é preciso agora trabalhar na reconstrução das almas. Já que uma das coisas mais importantes que agora se deve fazer aqui no país é a reconstrução das almas, especialmente dos crianças, dos adolescentes que não conheceram outra coisa senão a guerra. Por isso a nossa madre teve a ideia e pediu ao mosteiro, a nós e também a alguns dos responsáveis das equipas que trabalham nos centros para preparar campos de férias organizados aqui no mosteiro. Nos meses de julho e agosto vão ser, estamos a ver que vão ser 6 semanas, 5 dias por semana, para 6 grupos, de cerca de 100, 150 cada vez. Começámos a reunir algumas das pessoas, dos responsáveis, para ver quais as ideias que saem, os temas, o que é que vamos fazer, quais são os assuntos importantes a tratar. E um dos mais importantes foi a questão do dom,
porque hoje com a internet isso também aqui chega a ser a mesma doença da internet, de cada um que pensa cada vez mais em si mesmo e de receber o que quer. E a outra coisa muito importante é a questão das raízes sírias, porque há muita gente que quer viajar, quer emigrar, porque não tem confiança na situação do país. Por isso é primordial dar confiança às crianças e aos jovens no seu país, especialmente aos cristãos que têm medo depois de verem toda esta perseguição, de que têm medo de ficar. Ajudar os jovens sírios a viverem em paz, ajudar a reconstruir almas na Síria, portanto, como a irmã Miri agora mesmo nos contou, a história terrível de Nádia no Egito ou de Meriam e Ibrahim no Sudão, ou ainda, por exemplo, as pessoas decapitadas em Mocímboa da Praia, no norte de Moçambique, por radicais islâmicos, são apenas exemplos concretos de situações, de histórias que justificam a existência, Catarina, da Fundação AIS. É verdade, Paulo. O drama é que, infelizmente, e como temos vindo aqui a dizer nos últimos programas, o drama é que não são apenas estes 2 casos que o Paulo agora mencionou. São centenas, milhares de casos que existem no mundo. Há milhares de pessoas que são perseguidas única e exclusivamente porque são cristãs, são perseguidas porque são vítimas destes grupos radicais que atuam em vários países no mundo, são pessoas que estão completamente abandonadas, completamente sós, e por isso só a existência destas pessoas justifica a nossa existência, e é por isso que nós existimos, para ajudar de facto estas pessoas que necessitam tanto da nossa ajuda e que são perseguidas por todos estes motivos que nós temos falado aqui. E de facto, só a existência destas 2 pessoas já justificaria a nossa existência, mas como disse no início da minha intervenção, portanto, o drama é que de facto há milhões de pessoas que precisam da nossa ajuda. Muito bem, Catarina. Então, e quem estiver agora lá em casa a ver-nos neste momento, neste programa, e quiser ajudar, quiser colaborar com a Fundação AIS para que a resposta seja efetiva em relação a estes casos concretos, como é que pode fazer? Paulo, como temos dito aqui e dizemos sempre, e onde quer que estejamos com os nossos amigos e benfeitores, portanto, a primeira coisa que cada um de nós pode fazer é, de facto, a oração. A oração é o sustento do nosso trabalho, é o sustento da Fundação AIS. E sem a oração nunca conseguiríamos fazer o que estamos a fazer atualmente em tantos países do mundo, ajudar tantas pessoas que precisam da nossa ajuda. E por isso é esta a primeira coisa que cada um de nós pode fazer, é de facto lembrar-se de todas estas pessoas que são perseguidas diariamente na nossa oração. Depois, outra ajuda que pode ser feita, outra ação concreta que cada um de nós pode fazer é ver como é que pode ajudar concretamente estes projetos que nós temos em curso a ajudar pessoas como estas 2 mulheres que falámos aqui, a Nádia e a Meriam, que são apenas 2 exemplos. E agora dirijo-me a quem está lá em casa a ver-nos. Se ficou tocado com estes 2 casos, ligue-nos, entre em contacto connosco, para os nossos contactos que estão a passar neste momento em rodapé, e pergunte que projetos é que nós estamos a ter em concreto nestes 2 países, porque nós temos de facto muitos países e há muitas situações que precisam da nossa ajuda. Por isso, e em nome já de todas estas pessoas que vão receber a sua ajuda, muito obrigada pela sua generosidade. A Catarina acabou de dar alguns exemplos da importância da missão da Fundação AIS, uma missão que está presente em praticamente todos os países do mundo. Um desses países é o Burkina Faso. A irmã Eugénie Zumbara recebeu uma equipa da Fundação AIS que esteve de passagem por este país africano e abriu as portas da sua casa, a Casa das Irmãs da Anunciação de Bobo Dioulasso. A irmã Eugénie vai contar-nos agora, em menos de 2 minutos, quem são, o que fazem e como é tão importante a ajuda que a Fundação AIS dá a esta obra da Igreja. Vous êtes au noviciat des Sœurs de l'Annonciation de Bobo Dioulasso. Estamos no noviciado das Irmãs da Anunciação de Bobo Dioulasso. Temos uma casa de formação, com uma parte para as noviças e outra para as postulantes, mas tudo dentro da mesma casa, separado apenas pelas diferentes atividades. Este ano temos 5 irmãs formadoras, 11 noviças e 8 postulantes, 9 noviças do 2º ano e 2 noviças do 1º ano. No noviciado temos uma mestra das noviças, temos uma irmã enfermeira que se ocupa da saúde dos habitantes das aldeias vizinhas, uma irmã que se ocupa do economato, que trata da nossa alimentação, uma irmã mestra das postulantes. São estas as atividades da nossa casa.
Esta casa contribui também um pouco para a nossa própria subsistência, para a nossa própria formação. Fazemos criação de animais, costura, temos um computador que permite que as noviças aprendam a escrever textos. Estamos muito contentes. Aproveitamos a vossa visita para agradecer a todos os benfeitores da vossa associação, pois graças a ele nós podemos participar em sessões de formação do nosso noviciado, permitindo-nos também fazer cursos na nossa casa, convidando por vezes outras irmãs de fora para podermos participar na formação. Estamos quase no fim do nosso programa. Agora vamos voltar à conversa que iniciámos aqui na semana passada com uma portuguesa que decidiu entregar a sua vida ao serviço dos outros. Ela chama-se Alexandra Margarida Almeida, tem 42 anos, é oriunda de Famões, concelho de Odivelas, e agora está como missionária leiga na Libéria. Mas antes esteve em Angola. A sua vida mudou em 2009, quando decidiu oferecer todo o tempo de férias para ajudar a igreja em Angola. Era para ser apenas uma experiência, só que ela ficou como que infectada pelo bichinho da missão. Ela foi para o norte do país, para Nambuangongo, uma região onde não há nada. Nem água canalizada, nem luz elétrica, nem estradas, nada. E foi nessa terra, onde falta tudo, que ela foi em missão sozinha, pela primeira vez. Eu ia lá vários anos seguidos, com outros, e a primeira vez que fui sozinha disse, e lembro-me de telefonar para casa e dizer, nunca fiz missão até hoje. Nada. Não conhecia nada da realidade, não conhecia nada das dificuldades, não conhecia nada. E já lá ia há muito tempo. Mas ao conhecer, ao acompanhar o padre nas visitas às comunidades, partilhando um dia a dia, conversando, então aí a gente... E depois percebe que há tanto a fazer, tanto a fazer, tanto a fazer. Somos tão pequenininhos, mas tentamos fazer algo. E algo eu vou explicar só um pouco no concreto. O padre criou umas caixas farmácia, que eram o catequista, um promotor de saúde, que tínhamos autorização para vender medicamentos, alguns medicamentos, para evitar pelo menos que desse para a pessoa chegar até ao hospital. Pequenas coisas. Tínhamos uma espécie de SOS. Um SOS que estava a cargo, hoje em dia mais na casa do catequista, e todas as comunidades tinham. Tínhamos também alfabetização, que depois termina, porque isto do voluntariado é complicado, eles querem sempre ganhar algo em troca. Tínhamos os nossos catequistas e homens de fé, e homens que passaram a guerra e que são os garantes da fé verdadeiramente naquelas comunidades. Um trabalho que não há palavras para o trabalho que eles fazem. Começou-se também com a catequese. Eu, quando ia, dinamizava mais as crianças, entre jogos, brincadeiras, pintar. À tarde rezávamos o terço com a comunidade ao ar livre, era uma forma de encontro. Levávamos filmes no retroprojetor, então, num lençol com as histórias em português da vida de Jesus. Reuníamos toda a gente, e quando eu digo todos, não havia diferenças, metodistas, católicos, o que fosse. Então, eram pequenas coisas assim que se levava. Agora, falta o essencial, faltam escolas, faltam professores que vão, falta água, falta luz, falta estradas, falta tudo. Sentiu ou sente que esta região de Angola, no norte de Angola, é uma região de alguma forma abandonada? Totalmente. Continua. Foi Alexandra Margarida Almeida, uma leiga missionária que agora está em terras da Libéria. Na próxima semana vamos continuar a acompanhar por aqui a aventura desta portuguesa de 42 anos. Estamos a chegar ao fim do nosso programa e por isso é tempo para irmos agora espreitar as mensagens que o Santo Padre nos enviou ao longo desta semana através da internet.
Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. Na semana passada, Francisca Carneiro, do Centro Educativo Maria de Monserrate, passou o testemunho a Isabel Castro, pensionista da Administração Pública. Vamos agora escutar a sua mensagem. Agradeço este enorme desafio feito pela minha amiga Francisca Carneiro, lendo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, o anjo disse: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria, encontraste graça diante de Deus. Conhecerás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus Cristo. Maria disse-lhe então: faça-se em mim a tua palavra. Este mistério imenso em que Deus se aproxima de uma rapariguinha sem história especial e que lhe propõe ser mãe do seu filho, tornando o filho de Maria Deus feito homem. Maria espanta-se com as palavras do anjo e pergunta-lhe muito seriamente, muito humanamente, muito realisticamente: como? Se não conheço o homem? E o anjo diz: o Espírito Santo te cobrirá, ficarás sobre a sombra de Deus. Maria respondeu: faça-se a tua palavra. Este é o meu testemunho. E passo agora ao meu amigo Alfredo Mendes de Almeida. Foi Isabel Castro e para a semana cá teremos então o seu amigo Alfredo Mendes de Almeida, chefe de vendas. Estamos mesmo no fim do nosso programa. Daqui a instantes vamos ver o Papa Francisco que no passado dia 1 de junho, durante uma celebração em Santa Marta, falou no drama da guerra e da perseguição. Mas antes disso, apenas uma nota de agenda. Em julho, a Fundação AES organiza, uma vez mais, o seu retiro anual que é aberto, Catarina, a todos os benfeitores e amigos da Fundação AES. Exatamente. Uma vez mais, a Fundação está a organizar este retiro, que será entre os dias 5 e 8 de julho, aqui em Fátima, na Casa das Irmãs Dominicanas. Portanto, o retiro será orientado pelo nosso assistente eclesiástico, o Padre Jacinto Farias, e o tema deste retiro este ano será a vocação de todos à santidade, a exortação apostólica do Papa Francisco. Por isso, quem estiver a ver lá em casa e estiver interessado em participar neste retiro, já sabe, basta entrar em contacto connosco, saber mais pormenores sobre este retiro e inscrever-se. Teremos todo o gosto em recebê-lo e para estar connosco durante estes dias de 5 a 8 de julho. Obrigado, Catarina. E depois deste desafio para participar no retiro anual da Fundação AES aqui em Fátima, entre os dias, recordo uma vez mais, 5 a 8 de julho, vamos então ver o Papa Francisco, que no passado dia 1 de junho, em Santa Marta, falou do drama da guerra e da perseguição. Dois temas que praticamente estiveram presentes em todas as peças que vimos aqui ao longo desta hora. Possiamo pensare alle guerre come uno strumento di distruzione della gente, dell'immagine di Dio, ma anche pure alle persone che fanno le guerre, che pianificano le guerre per avere una potenza sugli altri. Gente che portano avanti tante industrie delle armi per distruggere l'umanità, per distruggere l'immagine dell'uomo e la donna, sia fisicamente, sia moralmente, sia culturalmente.
Ma padre, quelli non sono cristiani. Come sono perseguitati? Sì, sono immagine di Dio e per questo il demonio perseguita loro. E gli imperi perseguitano oggi. E assim, com o Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço-me com amizade, até a próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.